Leandra, seja muito bem-vinda, missionária Leandra Nascimento. Boa Que tarde. bom, Boa querida. tarde, gente. A paz do Senhor Jesus. Pastora Cássia, saudades, minha linda. Você, como sempre, linda, né? Linda e maravilhosa. As mulheres empoderadas de Deus assim, são lindas, são felizes, são alegres, mesmo passando por situações difíceis. Missionária Leandra Nascimento, eu fiquei sabendo que você passou por um momento, aí você realmente experimentou momentos difíceis na sua vida, porque você teve Covid-19, e eu queria que você estivesse aí falando para essas mulheres que estão aí ligadinhas com você, dessa experiência, do que Deus falou ao seu coração, do que Deus tem falado ao seu coração. Opa, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer imenso, enorme, estarmos participando aqui desta live junto com a pastora Cássia e com esta igreja tão querida, com esse povo tão maravilhoso. E eu sou grata a Deus pela oportunidade que está me sendo cedida de estarmos aqui, né, compartilhando uma com as outras as experiências que nós estamos vivendo nesse tempo. E a experiência que eu tive diante do processo, né, que todo mundo acompanhou pelas redes sociais, eu quis compartilhar isso com o povo, com a igreja, porque eu achei de suma importância compartilhar que eu tive a doença, né, que eu estava passando esse processo, até mesmo para desmistificar essa questão do crente versus super-homem, né? A gente é de carne e osso, né? Embora sejamos servos de Deus, nós estamos sujeitos às mesmas coisas, porque o pregador Salomão, né, no livro do Eclesiastes, ele já dizia que as mesmas coisas que se sucede ao ímpio, sucede ao justo também, né? Então a gente precisa desmistificar essa questão de que a gente está numa redoma de vidro só porque nós somos crentes. E não é bem assim, né? O próprio Jesus, aliás, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Ele falou apenas para que a gente viesse ter bom ânimo, mas ele disse que nós não deixaríamos... É a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, né? Isso aí. Ele não disse que nós estaríamos isento dos processos, não é verdade? Nós passaríamos, mas a grande diferença é que nós passamos com a certeza ou da vitória, né? Ou que se Jesus nos levar, a gente sabe para onde a gente está indo. Né? A nossa esperança é por aqui, né? Isso aí. Isso aí. E aí eu quero... o áudio está meio ruim. Eu não sei se você está me ouvindo. O áudio. Eu estou te ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Porque está demorando chegar a sua fala para mim. Será que é a minha internet? Acho que eu vou... Deixa eu ver se eu consigo mexer. Ai, acho que o Wi-Fi daqui só Jesus. E aí, agora eu tô no 4G. E aí, melhorou? Ô, Glória. Melhorou? Melhorou. Ah, minha internet é só Jesus na causa. Então. E aí eu passei... Mas nós estamos ouvindo. Tá? Ah, então tá. Estamos ouvindo. Jesus. É quando você fala e demora a chegar para mim. Aí eu tô aqui falando. Então, eu fiquei, né, assim, na quarentena. A minha última agenda, assim, antes da quarentena assim, iniciar, foi no dia 21 de março. E eu cumpri com a agenda tudo direitinho. A partir deste momento, eu literalmente entrei na quarentena, junto com a minha família, começamos a nos cuidar, né, fazer a higienização, toda essa questão. E eu fiquei um bom tempo, 1 mês e pouco, tomando esses cuidados todos dentro da minha casa. E graças a Deus a gente estava todo mundo bem e tal. Até que eu recebi um convite para estar numa igreja, pregando a palavra de Deus. Até então, sabe assim, eu estava muito retraída na questão dessas questões de aceitar convite. Mas até então eu acabei cedendo, né? Eu estava com saudades também da igreja, saudades do altar.
E aí eu falei com o pastor que me fez o convite, que eu até iria, só que eu iria tomar todas as precauções, se lá estava tendo os cuidados e tudo. Ele falou que estava tendo a higienização, que todo mundo estava usando álcool, e que pipi, papapá, e que lá quase não tinha casos de Covid. E eu fui de máscara, toda equipada. Só que na hora de pregar, eu não consegui ficar de máscara, eu tive que tirar a máscara. E eu peguei um microfone que já tinha passado na mão de várias pessoas, entendeu? Oh, Então, como a questão do vírus ele passa as gotículas de saliva, creio eu, que alguém sem sintomas, ou com um sintoma muito levezinho de uma gripezinha, possa ter, né, usado o microfone e, de repente, quando eu usei, aquilo passou para mim. Porque uns 3 dias depois desse compromisso, eu comecei a sentir os primeiros sintomas. Eu fiquei com o meu corpo ruim. Eu conheço muito o meu corpo. Então, eu sei quando alguma coisa está errada, por mais que a coisa seja bem pequena, eu me conheço. E eu comecei a sentir uma fraqueza, as minhas vistas começaram a arder. E, de repente, a minha pressão deu uma caída, eu comecei a ficar meio febril. Eu estava com 37, claro que não, os médicos não classificam como febre, mas a temperatura já estava aumentando. Minha temperatura normal, entre 36 e pouco, falei, 37, tem alguma coisa errada. E eu comecei a me sentir mal. Mas imediatamente, isso foi no dia 17 de abril, imediatamente eu corri para o médico. Corri para o médico porque eu já vinha há dias sentindo umas dores nas costas. Eu até pensei que fosse da minha escoliose, ou seja, era da minha escoliose e da minha coluna. Só que quando eu comecei a ficar com esses sintomas que apareceram no dia 17, as dores aumentaram muito, se intensificaram muito, que até meu pescoço doía. Eu falei, isso não é normal, já está fugindo da normalidade. Então, isso quer dizer, atacou um problema que eu já tenho. E eu corri para o médico. Só que eu fiquei preocupada de estar com a Covid e sabia o que ela causava nos pulmões. E como eu também estava com essas dores nas costas, eu falei assim, bom, eu vou pedir para eles passar todos os exames para mim, porque eu não quero ser pega de surpresa, entendeu? E aí foi quando a médica passou uma ATC para mim. Ela passou um exame de sangue, no meu exame de sangue a minha imunidade estava baixa. E aí ela mandou imediatamente para me fazer uma ATC. Aí eu fiz a tomografia. Graças a Deus os pulmões estavam limpos. Graças a Deus. Os pulmões estavam limpos. Só que ela me botou no isolamento. Ela falou assim, olha, aqui no momento a gente não está fazendo um exame, embora fosse um hospital particular. Mas ela falou assim, você procura um auxílio do seu plano para ver qual é o laboratório que está fazendo o exame. Aí eu procurei, a minha filha ligou, aí eu consegui para fazer o exame em casa. O meu plano mandaram os enfermeiros na minha casa, colheram o material e levaram. Uns 4 dias depois saiu o resultado. Eu estava com a Covid. Deu resultado positivo. Você se sentiu nesse momento? Olha, o que veio na ação? Vem um monte de coisa na cabeça. Eu fico, meu Deus do céu, e agora? E agora? Meu Deus, será que eu vou piorar? Será que os pulmões vão ficar ruins? Essas incertezas, esses questionamentos começou a bater dentro de mim. Aí é onde a gente já vai para a guerra. Eu já comecei a orar, falar com Deus. Deus me proteja, Deus me livre. O Senhor me trouxe até aqui. Se o Senhor permitiu isso, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Há um propósito. Não é por mim, entenda isso. A gente se desespera não é nem por nós, é mais pela família, né? Pelos nossos filhos. Depois que a gente é mãe, a gente não pensa na gente. A gente pensa em quem a gente ama. O medo abre a vida em função do outro, né? Isso aí. O medo não é por mim. O medo é por eles. O medo é, e se eu partir? Como é que elas vão ficar? Quem vai cuidar? Quem vai cuidar com tanto carinho, com tanto apreço? Quem vai se dedicar como eu me dedico? Você está entendendo? Então, o medo não é por mim. O medo era pelas minhas filhas. E eu comecei a entrar em oração, comecei a clamar. Imediatamente eu me isolei. Eu vim para o andar de cima da minha casa, me isolei, porque aqui tem banheiro, tem cozinha, tem tudo. Já para não ficar lá na parte de baixo da minha casa, eu não frequentava a cozinha de lá, os banheiros de lá de baixo eu também não frequentava. Eu peguei, me isolei completamente. Justamente para não colocar a minha família em risco. Só que aí que entrou a guerra. Aí que veio as lutas. Aí que vieram as batalhas. As batalhas não eram de quem estava lá embaixo. As batalhas eram minhas.
As batalhas eram entre eu, Deus e a doença. Oh, Deus! Era uma batalha pessoal. Era uma batalha pessoal que eu tinha que vencer. E eu sabia que, além de Deus, não ia ter mais ninguém. Eu sabia, pastora Cássia, que eu tinha que lutar. Eu entrei em guerra. Eu falo para ti que no meu pior momento, no meu pior deserto, foi o cenário da profundidade da aproximação que eu tive com Deus. Amém. Agora eu entendo por que às vezes Deus permite alguns desertos. Por que Deus às vezes nos leva para dentro de algumas situações? Ou a gente está acomodado demais, vivendo bem, ou a gente precisa de uma grande experiência dentro do vale. Deus me colocou dentro de uma situação, para dizer para mim: você é pregadora da minha palavra, mas você é humana. Você é profeta, mas você é de carne e osso. E eu vou provar para você. Que dentro das tuas limitações, eu tenho poder para me manifestar de forma sobrenatural. Foi quando eu estava aqui em isolamento sozinha, a família toda dormindo, porque aqui também tem uma porta, eu deixava a porta trancada. E 3 horas da manhã, eu fiquei dias e dias sem dormir. Eu não tinha sono. Porque no lugar do sono eu tinha muitas dores. A minha pressão foi a 9/5. Eu tive pequenos desmaios no sofá. O meu corpo ficou debilitado a ponto de eu não conseguir levantar. Era uma tremedeira, uma fraqueza que parece que eu estava há dias sem comer. Aquelas dores nas minhas costas, no meu pescoço, na minha cabeça, que parecia que eu estava tomando uma pontada. Eu via a hora de eu ter um AVC. Eu via a hora de eu sucumbir. Era muita dor, muita dor. E eu me lembro que eu comecei a estranhar porque no 5º dia eu perdi o olfato e perdi o paladar completamente. Eu não sentia gosto de comida, não sentia cheiro de nada. A comida era insuportável, a água amargava na minha boca. E eu fiquei muito fraca, me sentindo muito mal. E eu comecei a sentir meu coração acelerando. Eu tinha como se estivesse tendo ataque cardíaco. Isso foi horrível. Foi a pior sensação que eu senti. Mesmo porque dentro do processo que eu estava vivendo, eu recebi a notícia de perdas irreparáveis. Que foram 2 amigos meus que partiram. E isso mexeu muito comigo, com o meu emocional. Porque a doença, ela não mexe só com o seu corpo. O vírus, ele não vem para danificar só os seus pulmões. Ele vem para danificar o seu emocional. Ele vem para te afastar das pessoas que você ama. É verdade. Ele veio para te enclausurar, te deixar sozinha num canto onde a tua única companhia será Deus. A hora que a gente mais precisa de um abraço, né? Aí você não tem. Ele arranca o abraço. O vírus arranca o abraço, pastora Cássia. Afasta o abraço, afasta a família. Até na morte, ele nos deixa sem poder ter um enterro digno, sem poder as pessoas se aproximarem para fazer, sabe, a última despedida, dar o último beijo. Então, é uma coisa que veio para destruir. E eu entrei nesse processo onde era eu, Deus e o vírus. Era eu, Deus e o vírus. Foi uma explosão de sensações, de sentimentos. Se eu falar para ti que eu não tive medo, eu estou mentindo. Oh, meu Deus. Se eu falar para ti que o tempo todo eu tive certeza da minha cura, eu também estou mentindo. Porque nos momentos que a doença mais se manifestou do meu corpo, foram os momentos de pavor e de medo dentro de mim. Só que nessa mistura e nessa explosão de sentimentos e de sensações dentro de mim, a fé e a esperança ainda estava dentro de mim.
Glória a Deus. A fé e a esperança ainda estava dentro de mim. Eu estava o tempo todo gritando: Deus, tu não estás me vendo. Eu te sirvo. Eu prego a tua palavra. Eu disse que o Senhor, eu falo que o Senhor cura. Eu tenho dito para as pessoas que o Senhor cura. E não é mole. A gente se deparar com uma situação dessa. Teve dias aqui que eu estava como os dias eu estava como se eu estivesse nos dias de Abacuque. Eu era o profeta Abacuque questionando a Deus, perguntando: até quando tu farás me ver violência e gritar por socorro? Até quando clamarei e tu não me ouvirás? Eu estava vivendo os dias de Abacuque. Eu estava me deparando com uma situação que eu estava questionando a Deus e perguntando: até quando? E o porquê que o Senhor está permitindo isso conosco? E a resposta de Deus veio como veio para Abacuque. Glória a Eu tive Deus. que me colocar na torre. Deus é aquele que ouve, né? Eu tive que me colocar na torre da vigilância e esperar a resposta de Deus. E a resposta de Deus veio em forma de cântico. Eu passei uma madrugada em claro, com muitas dores. De eu não aguentar mais, de eu vir pro tapete no chão e começar a falar: Deus, eu não aguento mais, eu não sei o que vai acontecer, esses remédios não estão fazendo efeito, até os remédios de dores não tiravam as minhas dores. E eu comecei a falar: eu tô sozinha nisso, Pai. Até quando? Foi quando a resposta de Deus veio e eu comecei a sentir meu corpo anestesiado, como se alguém tivesse me dado uma injeção. E alguém se aproximou perto de mim e começou a cantar: as portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Fui eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Glória a Deus. Ele dizia para mim: a tempestade vai passar. Eu te escolhi. E por que tu tá temendo? Oh, glória a Deus. Tu estás nas minhas mãos. Aleluia. Amém. E eu ouvi esse hino, eu ouvia há muitos anos. Há muitos anos. A minha filha mais velha, de 20 anos, era pequena. Quando o Senhor veio, eu estava sozinha, não tinha ninguém comigo, e aquela voz cantava: a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Oh, eu que te escolhi. E ele dizia: e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Glória a Deus. Ele disse para mim: eu sou o Deus que acalma a tempestade. Eu estou no controle do barco. E na hora que eu determinar ao vento que se aquiete, ele vai se aquietar. Vai passar. Foi o que Deus falou para mim diante de tudo que eu estava vivendo. Vai passar. Deus, glória a Deus. Ele se manifestou para mim de forma gloriosa, poderosa. Eu perdi gente que eu amo, né? Que eu amava. Eu continuo amando, né? Então não vou colocar isso no passado. Perdi gente que eu amo, porque vão ficar para sempre aqui. No meio do meu processo, eu não pude chorar a perda da minha amiga de 20 anos, que era minha comadre. Eu não pude chorar a perda do meu antigo pastor, o que me incentivou, o que gravou junto comigo o meu primeiro CD. Não era nem DVD, era CD de pregação. Eu não pude chorar a perda porque eu tive que pedir para Deus me fazer esquecer quem eu estava perdendo. Porque quando eu recebi a notícia da morte dos meus amigos,
O meu coração acelerou, eu comecei a passar muito mal. E eu disse, se eu continuar recebendo essas notícias, eu vou piorar, minha imunidade vai cair mais ainda. E eu falei, Deus, me faça esquecer. Deixa eu pensar que é só um pesadelo. É realmente difícil. Eu queria que fosse mentira. Porque eu ouvi o áudio da minha amiga dizendo, olê sua forma, eu tô levando as tuas coisas, porque ela vendia maquiagem. Foi eu que profetizei o filho dela. Mas o que me conforta, o que me consola, é saber que a minha amiga era do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é o que é a nossa esperança, né? É o Deus que renova as nossas esperanças. De saber que a nossa vida aqui é passageira, mas que nós temos a eternidade para viver com Ele e temos que preparar o aqui e agora. Verdade. E os dois que partiram eram do Senhor, estavam na presença de Deus, eram pessoas maravilhosas. E às vezes a gente não entende. A gente questiona perguntando por quê. Mas a própria Bíblia diz que é o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Foi o tempo. Deus determinou o tempo. E quem somos nós para mandar no tempo de Deus? É verdade. O meu tempo ainda não chegou, então a Covid não me matou. Mas quem somos nós para prever o futuro do que morreremos? Ou se Jesus vai voltar daqui a pouquinho e vai levar todos nós. Ele está voltando no individual, mas ele está voltando individual e está voltando de forma coletiva, literalmente falando, porque os sinais estão na terra. A grande verdade, pastora Cássia, é que em toda a história, assim, pelo menos da nossa geração, a gente, século XIV, século XVIII, nós vivemos ou seja, nós, eu falo deste século, né? Não nós aqui, presente. Mas as gerações passadas, na Idade Média, outros tempos, a gente foi avisados, né? Através das histórias, dos livros, que houve pestes que dizimaram uma boa parte da população. A gente vê que no século XIV, a peste negra, mais conhecida como peste bubônica, matou milhares de pessoas. Matou milhares de pessoas. Dizimou uma terça parte da população europeia. A gente sabe que hoje tem o remédio para a peste bubônica, né? Hoje a gente tem como fazer o tratamento, mas outrora, né, naquela época não tinha um tratamento. E depois, lá para o ano 1900 e pouco, 1800 e pouco, ela chega também no Porto de Santos, em São Paulo, através das embarcações dos estrangeiros, ela chega também no Brasil. Mas o que o coronavírus causou aqui no Brasil, não é verdade? O vírus é global, foi uma coisa global. Que isso aí. Todo mundo. Sim. O Senhor diz, haverá covas abertas em todo mundo. O Senhor me disse isso antes de acontecer a pandemia. Antes de acontecer essa tragédia, o Senhor disse, e as pessoas não vão poder enterrar os seus mortos. Né? Então, assim, uma tragédia de âmbito global. E isso aí. É um alerta de Deus para as nações, para todo mundo. Eu creio assim, missionária, eu queria que nós já estamos quase chegando no nosso coisa, mas antes, eu queria que você tivesse aí como um arauta do Senhor, para que você estivesse aí alertando, para que você estivesse convocando essas mulheres para a gente cumprir o propósito que Deus tem nos levantado. Né? Acho que é hora da gente priorizar a nossa vida, é hora da gente intensificar a nossa busca por Deus e trabalharmos para o Senhor
como arautas, como sentinela, anunciando que Jesus está voltando, não é? Com certeza, porque o que está faltando hoje em dia no nosso meio é gente que se posicione em relação às coisas que estão acontecendo, não a nível político, mas a nível espiritual. Porque, gente, crente enfurnado em política, que só fala em política, já tem demais. A gente tem os nossos representantes, a gente tem os nossos representantes lá dentro da Câmara, lá dentro, lá dentro do Senado. Nós temos pessoas que são evangélicas e que são deputados, senadores, lá para nos representar. Estão lá para isso, esse é o papel deles. Mas a gente, como igreja, a gente precisa fazer o nosso papel. Eu não sou deputada, eu sou missionária e pregadora da palavra de Deus. Então, eu tenho que estar voltada, sim. Logicamente que a gente sabe, a gente está envolvida nos assuntos, a gente conhece as informações, sabemos o que está acontecendo, conhecemos a corrupção do nosso Brasil, a política podre, a banda podre do nosso Brasil, nós conhecemos. Mas a gente não pode perder o foco. Nós não podemos perder o foco como se a questão do coronavírus fosse só política. Ah, foi o tal país que criou. Ah, foi tal... Ah, tá, o tal país criou e o próprio tal país foi pego pela doença, perdeu milhares de patriotas, entendeu? E aí o mundo foi abalado por esta doença, perdemos milhões de pessoas e ninguém está vendo isso. As pessoas estão envolvidas com política. E eu me lembro que na era das igrejas primitivas, na era de Paulo, na era de Pedro, já havia politicagem, já havia político, já havia corrupção, mas a igreja não se perdia. A igreja não se perdia e Paulo pregou contra partidarismo, Paulo pregou contra a politicagem dentro da igreja. A igreja de Corinto estava dividida entre grupos, partidarismo dentro da igreja, politicagem. Paulo pregou contra isso. Paulo pregou, olha, uns estão dizendo que são de Paulo, outros de Cefa e outros de Apolo. A igreja estava, sabe, dividida, quando na verdade o nosso alvo é Cristo. Pregar o evangelho da salvação. Jesus está voltando e a gente precisa alertar isso, alertar para o povo. Os ímpios não querem saber de crente pregando política. É isso aí, é verdade. O povo já está cansado dessa história. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar mesmo. Deus tem nos levantado como sentinelas para esta nação, para este povo, e nós temos que exercer o nosso papel. Nós temos que fazer o nosso papel. Não podemos nos calar e dizermos que Jesus está voltando. Jesus está voltando e precisamos estar alertas, precisamos falarmos das boas novas de salvação em todos aqueles que podem recorrer ao Senhor, podem buscar ao Senhor. Pastor, a minha internet está ruim, mas a gente precisa nós precisamos nos posicionar. Mulheres de Deus, fale de Deus, pregue Jesus Cristo, pregue salvação, pregue que Jesus está voltando, sim. O cenário é este. O cenário é o mesmo cenário que Jesus deixou claro. É verdade. Os sinais estão aí anunciando que Jesus está voltando. Vejo como momentos de dores, momentos da volta de Jesus. Isso aí, isso aí. A gente, a gente precisa entender o contexto da mensagem que Cristo pregou em Mateus 24. Ele falou acerca das coisas que iriam acontecer e das coisas que já estavam acontecendo. Quando ele fala que muitos seriam lançados nas prisões, que muitos seriam presos e mortos por causa do nome dele, por ser seguidores dele, você veja que isso dentro da era das igrejas primitivas, quando a igreja nasce, os apóstolos são perseguidos. Alguns perderam a cabeça por serem seguidores de Jesus. Então, muitas das coisas que Jesus pregou, que Jesus falou em Mateus 24, acontece no primeiro século, na era apostólica. A igreja, para nascer, os discípulos foram perseguidos, foram mortos,
foram mortos. Ah, eles foram mortos para que a gente... Não, Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha partido e os discípulos estavam sendo mortos. Se a gente pegar a palavra de Deus, a gente vai ver que o que os apóstolos passaram lá, a gente não está isento de passar por isso, não. A gente não está isento de passar, não. Porque Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus, a graça já havia sido estabelecida, tinha gente sendo morta por causa da palavra de Deus, por serem seguidores do Evangelho de Cristo. Não é verdade? Eu gosto de falar que Atos dos Apóstolos, eu amo o livro de Atos dos Apóstolos, porque eu digo que aquele livro ele não se encerrou. Ele continua na vida de cada um que tem esse entendimento que nós estamos aqui na Terra com um propósito maior de anunciarmos esse reino de Deus, anunciarmos que Jesus está voltando e alertarmos as pessoas para que elas possam se preparar para encontrar com o Senhor. Porque, como nós já falamos hoje, ou Jesus pode voltar no individual, como ele tem levado muitos, aí todo mundo tem sofrido, todas as pessoas têm visto pessoas amigas, parentes morrendo nesse período, mas o mais importante é sabermos para onde nós estamos indo e que as pessoas possam estar alertas e que possam estar preparadas para essa volta, ou no individual ou no coletivo. Isso aí. Se for no individual, você vai estar com Deus. Se for no coletivo, nós estaremos com Ele também. Porque a nossa esperança é a volta dele. A nossa esperança é a volta dele. Ei, ele foi preparar lugar. E ele disse, Glória. Eu estou indo preparar lugar. Para que onde eu esteja, estejais vós também. Ele está dizendo, ei, eu não quero que vocês não façam parte do reino. Eu estou indo preparar lugar porque eu quero vocês junto comigo. Uma das coisas, missionária, nesse tempo de quarentena, onde a igreja não podia se reunir, ou então aqui em Goiás nós começamos a reunir há pouco tempo, mas só não podemos, só 30% da capacidade da igreja. E aí, o que a gente tem, o sentimento que a gente tem é tipo assim, vamos preparar para a volta de Jesus para que aqueles que ficarem não venham experimentar essa falta do Espírito Santo aqui na Terra e não venham se sentirem desesperados porque Jesus voltou e a pessoa não subiu. Então, é tempo de prepararmos. É tempo de estarmos unidos com Deus, fortalecidos cada dia mais. Querida, muito obrigado. Olha, e dizer para todos que estão nos acompanhando, que a Leandra Nascimento vai estar conosco dia 4 e dia 5 de julho. Em nome de Jesus. Até lá, tomara que já tenha esperado. Pastora Cássia, e assim, Oi. Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar. Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar. Foi Deus que me deu e hoje eu vou falar. Acabe a minha vinha, tu não vai levar. Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar. Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar. Foi Deus que me deu e hoje eu vou falar. E acabe a minha vinha, tu não vai levar. Glória a Deus, aleluia. O ano passado, nós fizemos a conferência, você participou e foi uma bênção, aquele momento ali onde nós estávamos celebrando, onde nós estávamos ali dançando na presença do Senhor. Esse ano vai ser diferente, mas eu tenho certeza que o mesmo Deus, a unção, aquela unção de Deus que nos empodera, vai estar conosco. E vai trazer. E até lá nós vamos falando, viu? Vamos marcar para a gente estar falando. Foi muito bom estar com você. Beijo no seu coração. E eu quero encerrar esse momento orando por todos vocês. Beijão, pastor. Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, meu Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é Deus tremendo, maravilhoso, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é soberano sobre todas as coisas.
Obrigado pelo milagre, Senhor, na vida da tua filha e de tantos outros que estão nos assistindo. Que cada um receba agora a unção do Senhor, o renovo do Senhor, a força que vem do Senhor. Aqueles que estão doentes sejam curados por este poder, por esse nome que é sobre todo nome, Pai. Vai visitando cada vida, cada família, que o Senhor venha cuidando, que o Senhor venha suprindo cada uma das necessidades, sejam físicas, emocionais, espirituais. Oh, meu Deus, e alerta a tua igreja, prepara a tua igreja, aqueles que ainda não te conhecem, que venham se converter. Nós clamamos, Senhor, por a nossa nação, nós clamamos pela salvação da nossa nação, Pai querido, em nome de Jesus. Beijo, gente, fica com Deus, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Segunda-feira nós estaremos aqui, Manancial Feminino, novamente, com a pastora Enoide, aquela profeta de Deus que é bênção do Senhor. E eu tenho certeza que essa segunda-feira nossa serão, assim, momentos de a gente ser edificados, renovados e fortalecidos. Missionária Leandra, nós estaremos aí juntos, vamos estar marcando para a gente estar conversando novamente. Foi tremendo, foi maravilhoso ouvir você, seu testemunho. Aqui as meninas que estão comigo, me assessorando aqui. Todo mundo chorando, foi um choro só. E eu quero terminar essa live louvando isso aqui. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo mais, não vai querer parar. Viu, pastora Cássia? Não deixe essa chama em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que lhe aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Oh, glória a Deus. Beijo, querida. Fique na paz do Senhor. E a todos vocês que estavam conosco, beijo, mulheres, beijo. Deus abençoe vocês. Beijo. Até segunda-feira tem. E prepare aí para a nossa conferência, dia 4 e 5 de julho, com a presença da nossa querida Leandra Nascimento. Amamos vocês. Beijo, paz. Paz, fica com Deus. Maravilha. E aí, sim, pensando na dor dessa família, a dor dessa mãe, e clamando ao Senhor que visitasse aquela família, visitasse para que... Deixa eu tentar aqui, tá? Leandra, estou terminando aqui, já te cumprimento. E para que Deus guardasse a mente do coração dessa família. Porque uma filha de 11 anos, perder uma filha de 11 anos, e eu pensei, me coloquei na dor daquela mãe. Mas eu quero dizer para você que, acima de tudo, não somente vivemos essa vida aqui na Terra, mas compreendermos que nós temos uma vida eterna com Deus ou sem Deus. A escolha você faz hoje. E que você possa realmente escolher andar com o Senhor. Leandra, seja muito bem-vinda. Missionária Leandra Nascimento. Boa tarde. Que bom, querida. Boa tarde, gente. A paz do Senhor Jesus. Pastora Cássia, saudades, minha linda. Você, como sempre, linda, né? Linda e maravilhosa. As mulheres empoderadas de Deus, assim, são lindas, são felizes, são alegres, mesmo passando por situações difíceis. Leandra Nascimento, eu fiquei sabendo que você passou por um momento, aí você realmente experimentou momentos difíceis na sua vida, porque você teve Covid-19, e eu queria que você estivesse aí falando para essas mulheres que estão aí ligadinhas com você, dessa experiência, do que Deus falou ao seu coração, do que Deus tem falado ao seu coração. Opa, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer imenso, enorme, estarmos participando aqui desta live junto com a pastora Cássia e com esta igreja tão querida, com esse povo tão maravilhoso. E eu sou grata a Deus pela oportunidade que está me sendo cedida de estarmos aqui, né,
compartilhando uma com as outras as experiências que nós estamos vivendo nesse tempo. E a experiência que eu tive diante do processo, né, que todo mundo acompanhou pelas redes sociais, eu quis compartilhar isso com o povo, com a igreja, porque eu achei de suma importância compartilhar que eu tive a doença, né? Que eu estava passando esse processo, até mesmo para desmistificar essa questão do crente versus super-homem, né? A gente é de carne e osso, né? Embora sejamos servos de Deus, nós estamos sujeitos às mesmas coisas, porque o pregador Salomão, né, no livro do Eclesiastes, ele já dizia que as mesmas coisas que se sucede ao ímpio, sucede ao justo também, né? Então a gente precisa desmistificar essa questão de que a gente está numa redoma de vidro só porque nós somos crentes. E não é bem assim, né? O próprio Jesus, aliás, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Ele falou apenas para que a gente viesse ter bom ânimo, mas ele disse que nós não deixaríamos... É a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, né? Isso aí. Ele não disse que nós estaríamos isento dos processos, não é verdade? Nós passaríamos, mas a grande diferença é que nós passamos com a certeza ou da vitória, né? Ou que se Jesus nos levar, a gente sabe para onde a gente está indo, né? A nossa esperança é por aqui, né? Isso aí. Isso aí. E aí eu quero... o áudio está meio ruim. Eu não sei se você está me ouvindo. O áudio. Eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Porque tá demorando chegar a sua fala para mim. Será que é a minha internet? Acho que eu vou... Deixa eu ver se eu consigo mexer. Ai, acho que foi. Printa dela. O Wi-Fi daqui só Jesus. E aí, agora eu tô no 4G. E aí, melhorou? Ô, Glória. Pronto, melhorou. Minha internet é só Jesus na causa. Então. E aí eu passei... Mas nós estamos ouvindo. Tá? Então tá. Estamos ouvindo. Jesus. É quando você fala e demora a chegar para mim. Aí eu tô aqui falando. Então, eu fiquei, né, assim, na quarentena. A minha última agenda, assim, antes da quarentena assim, iniciar, foi no dia 21 de março. E eu cumpri com a agenda tudo direitinho. A partir deste momento, eu literalmente entrei na quarentena, junto com a minha família, começamos a nos cuidar, né, fazer a higienização, toda essa questão. E eu fiquei um bom tempo, 1 mês e pouco, tomando esses cuidados todos dentro da minha casa. E graças a Deus a gente estava todo mundo bem e tal. Até que eu recebi um convite para estar numa igreja, pregando a palavra de Deus. Até então, sabe assim, eu estava muito retraída na questão dessas questões de aceitar convite. Mas até então eu acabei cedendo, né? Eu estava com saudades também da igreja, saudades do altar. E aí eu falei com o pastor que me fez o convite, que eu até iria, só que eu iria tomar todas as precauções, se lá estava tendo os cuidados e tudo. Ele falou que estava tendo a higienização, que todo mundo estava usando álcool, e que pipipipi, papapá, e que lá quase não tinha casos de Covid. E eu fui de máscara, toda equipada. Só que na hora de pregar, eu não consegui ficar de máscara, eu tive que tirar a máscara. E eu peguei um microfone que já tinha passado na mão de várias pessoas, entendeu? Então, como a questão do vírus ele passa as gotículas de saliva, creio eu que alguém sem sintomas, ou com um sintoma muito levezinho, de uma gripezinha, possa ter, né, usado o microfone e, de repente, quando eu usei, aquilo passou para mim. Porque uns 3 dias depois desse compromisso, eu comecei a sentir os primeiros sintomas. Eu fiquei com o meu corpo ruim. Eu conheço muito o meu corpo. Então, eu sei quando alguma coisa está errada, por mais que a coisa seja bem pequena, eu me conheço. E eu comecei a sentir uma fraqueza, as minhas vistas começaram a arder. E, de repente,
a minha pressão deu uma caída, eu comecei a ficar meio febril. Eu estava com 37, claro que não, os médicos não classificam como febre, mas a temperatura já estava aumentando. Minha temperatura normal, entre 36 e pouco, falei, 37, tem alguma coisa errada. E eu comecei a me sentir mal. Mas imediatamente, isso foi no dia 17 de abril, imediatamente eu corri para o médico. Corri para o médico porque eu já vinha há dias sentindo umas dores nas costas. Eu até pensei que fosse da minha escoliose, ou seja, era da minha escoliose e da minha coluna. Só que quando eu comecei a ficar com esses sintomas que apareceu no dia 17, as dores aumentaram muito, se intensificaram muito, que até meu pescoço doía. Eu falei, isso não é normal, já está fugindo da normalidade. Então isso, quer dizer, atacou um problema que eu já tenho. E eu corri para o médico. Só que eu fiquei preocupada de estar com a Covid e sabia o que ela causava nos pulmões. E como eu também estava com essas dores nas costas, eu falei assim, bom, eu vou pedir para eles passar todos os exames para mim, porque eu não quero ser pega de surpresa, entendeu? E aí foi quando a médica passou uma TC para mim. Ela passou um exame de sangue, no meu exame de sangue a minha imunidade estava baixa. E aí ela mandou imediatamente para me fazer uma TC. Aí eu fiz a tomografia. Graças a Deus os pulmões estavam limpos. Graças a Deus. Os pulmões estavam limpos. Só que ela me botou no isolamento. Ela falou assim, olha, aqui no momento a gente não está fazendo um exame, embora fosse um hospital particular. Mas ela falou assim, você procura um auxílio do seu plano para ver qual é o laboratório que está fazendo o exame. Aí eu procurei, a minha filha ligou, aí eu consegui para fazer o exame em casa. O meu plano mandaram os enfermeiros na minha casa, colheram o material e levaram. Uns 4 dias depois saiu o resultado. Eu estava com a Covid. Deu resultado positivo. Você se sentiu nesse momento? Olha, o que veio na ação? Vem um monte de coisa na cabeça. Eu fico, meu Deus do céu, e agora? E agora? Meu Deus, será que eu vou piorar? Será que os pulmões vão ficar ruins? Essas incertezas, esses questionamentos começou a bater dentro de mim. Aí é onde a gente já vai para a guerra. Eu já comecei a orar, falar com Deus. Deus me proteja, Deus me livre. O Senhor me trouxe até aqui. Se o Senhor permitiu isso, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Há um propósito. Não é por mim, entenda isso. A gente se desespera não é nem por nós, é mais pela família, né? Pelos nossos filhos. Depois que a gente é mãe, a gente não pensa na gente. A gente pensa em quem a gente ama. O medo abre vida em função do outro, né? Isso aí. O medo não é por mim. O medo é por eles. O medo é, e se eu partir? Como é que elas vão ficar? Quem vai cuidar? Quem vai cuidar com tanto carinho, com tanto apreço? Quem vai se dedicar como eu me dedico? Você está entendendo? Então, o medo não é por mim. O medo era pelas minhas filhas. E eu comecei a entrar em oração, comecei a clamar. Imediatamente eu me isolei. Eu vim para o andar de cima da minha casa, me isolei, porque aqui tem banheiro, tem cozinha, tem tudo. Já para não ficar lá na parte de baixo da minha casa, eu não frequentava a cozinha de lá, os banheiros de lá de baixo eu também não frequentava. Eu peguei, me isolei completamente, justamente para não colocar a minha família em risco. Só que aí que entrou a guerra. Aí que veio as lutas. Aí que vieram as batalhas. As batalhas não eram de quem estava lá embaixo. As batalhas eram minhas. As batalhas eram entre eu, Deus e a doença. Oh, Deus! Era uma batalha pessoal. Era uma batalha pessoal que eu tinha que vencer. E eu sabia que além de Deus não ia ter mais ninguém. Eu sabia, pastora Cássia, que eu tinha que lutar. Eu entrei em guerra. Eu falo para ti que no meu pior momento, no meu pior deserto, foi o cenário da profundidade da aproximação que eu tive com Deus. Amém. Agora eu entendo por que às vezes Deus permite alguns desertos. Por que Deus às vezes nos leva para dentro de algumas situações? Ou a gente está acomodado demais, vivendo bem, ou a gente precisa de uma grande experiência dentro do vale. Deus me colocou dentro de uma situação, para dizer para mim, você é pregadora da minha palavra, mas você é humana.
Você é profeta, mas você é de carne e osso. E eu vou provar para você. Vou provar para você que dentro das tuas limitações eu tenho poder para me manifestar de forma sobrenatural. Foi quando eu estava aqui em isolamento sozinha, a família toda dormindo, porque aqui também tem uma porta, eu deixava a porta trancada. E 3 horas da manhã, eu fiquei dias e dias sem dormir. Eu fiquei dias e dias sem dormir, eu não tinha sono. Porque no lugar do sono eu tinha muitas dores. A minha pressão foi a 9/5. Eu tive pequenos desmaios no sofá. O meu corpo ficou debilitado a ponto de eu não conseguir levantar. Era uma tremedeira, uma fraqueza que parece que eu estava há dias sem comer. Aquelas dores nas minhas costas, no meu pescoço, na minha cabeça, que parecia que eu estava tomando uma pontada. Eu via a hora de eu ter um AVC. Eu via a hora de eu sucumbir. Era muita dor, muita dor. E eu me lembro que eu comecei a estranhar porque no 5º dia eu perdi o olfato e perdi o paladar completamente. Eu não sentia gosto de comida, não sentia cheiro de nada. A comida era insuportável, a água amargava na minha boca. E eu fiquei muito fraca, me sentindo muito mal. E eu comecei a sentir meu coração acelerando. Eu tinha como se estivesse tendo ataque cardíaco. Então. Isso foi horrível, foi a pior sensação que eu senti. Mesmo porque dentro do processo que eu estava vivendo, eu recebi a notícia de perdas irreparáveis. Que foram 2 amigos meus que partiram. E isso mexeu muito comigo, com o meu emocional, porque a doença, ela não mexe só com o seu corpo. O vírus, ele não vem para danificar só os seus pulmões. Ele vem para danificar o seu emocional. Ele vem para te afastar das pessoas que você ama. É verdade. Ele veio para te enclausurar, te deixar sozinha num canto onde a tua única companhia será Deus. A hora que a gente mais precisa de um abraço, né? Aí você não tem. Ele tira, ele arranca o abraço. O vírus arranca o abraço, pastora Cássia. Afasta o abraço, afasta a família. Até na morte, ele nos deixa sem poder ter um enterro digno, sem poder as pessoas se aproximarem para fazer, sabe, a última despedida, dar o último beijo. Então, é uma coisa que veio para destruir. E eu entrei nesse processo onde era eu, Deus e o vírus. Era eu, Deus e o vírus. Foi uma explosão de sensações, de sentimentos. Se eu falar para ti que eu não tive medo, eu estou mentindo. Oh, meu Deus. Se eu falar para ti que o tempo todo eu tive certeza da minha cura, eu também estou mentindo. Porque nos momentos que a doença mais se manifestou no meu corpo, foram os momentos de pavor e de medo dentro de mim. Só que nessa mistura e nessa explosão de sentimentos e de sensações dentro de mim, a fé e a esperança ainda estava dentro de mim. Glória a Deus. A fé e a esperança ainda estava dentro de mim. Eu estava o tempo todo gritando: Deus, tu não estás me vendo? Eu te sirvo. Eu prego a tua palavra. Eu disse que o Senhor, eu falo que o Senhor cura. Eu tenho dito para as pessoas que o Senhor cura. E não é mole. A gente se deparar com uma situação dessa. Teve dias aqui que eu estava como os dias eu estava como se eu estivesse nos dias de Abacuque. Eu era o profeta Abacuque questionando a Deus, perguntando: até quando tu farás me ver violência e gritar por socorro? Até quando clamarei e tu não me ouvirás? Eu estava vivendo os dias de Abacuque. Eu estava me deparando com uma situação que eu estava questionando a Deus e perguntando: até quando? E o porquê que o Senhor está permitindo isso conosco? E a resposta de Deus veio como veio para Abacuque.
Glória a Eu tive Deus. que me colocar na torre. Deus é aquele que ouve, né? Eu tive que me colocar na torre da vigilância e esperar a resposta de Deus. E a resposta de Deus veio em forma de cântico. Eu passei uma madrugada em claro, com muitas dores. De eu não aguentar mais, de eu vir pro tapete no chão e começar a falar: Deus, eu não aguento mais, eu não sei o que vai acontecer, esses remédios não estão fazendo efeito, até os remédios de dores não tiravam as minhas dores. E eu comecei a falar: eu tô sozinha nisso, Pai. Até quando? Foi quando a resposta de Deus veio e eu comecei a sentir meu corpo anestesiado, como se alguém tivesse me dado uma injeção. E alguém se aproximou perto de mim e começou a cantar: as portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Fui eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Glória a Deus. Ele dizia para mim: a tempestade vai passar. Eu te escolhi. E por que tu tá temendo? Oh, glória a Deus. Tu estás nas minhas mãos. Aleluia. Amém. E eu ouvi esse hino, eu ouvia há muitos anos. Há muitos anos. A minha filha mais velha, de 20 anos, era pequena. Quando o Senhor veio, eu estava sozinha, não tinha ninguém comigo, e aquela voz cantava: a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Oh, eu que glória. te escolhi. E ele dizia: e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Glória a Deus. Ele disse para mim: eu sou o Deus que acalma a tempestade. Eu estou no controle do barco. E na hora que eu determinar ao vento que se aquiete, ele vai se aquietar. Vai passar. Foi o que Deus falou para mim diante de tudo que eu estava vivendo. Vai passar. Deus, glória a Deus. Ele se manifestou para mim de forma gloriosa, poderosa. Eu perdi gente que eu amo, né? Que eu amava. Eu continuo amando, né? Então não vou colocar isso no passado. Perdi gente que eu amo. Porque vão ficar para sempre aqui. No meio do meu processo, eu não pude chorar a perda da minha amiga de 20 anos, que era minha comadre. Eu não pude chorar a perda do meu antigo pastor, o que me incentivou, o que gravou junto comigo o meu primeiro CD. Não era nem DVD, era CD de pregação. Eu não pude chorar a perda porque eu tive que pedir para Deus me fazer esquecer quem eu estava perdendo. Porque quando eu recebi a notícia da morte dos meus amigos, o meu coração acelerou, eu comecei a passar muito mal. E eu disse: se eu continuar recebendo essas notícias, eu vou piorar, minha imunidade vai cair mais ainda. E eu falei: Deus, me faça esquecer. Deixa eu pensar que é só um pesadelo. É realmente difícil. Eu queria que fosse mentira. Porque eu ouvi o áudio da minha amiga dizendo: olê sua forma, eu tô levando as tuas coisas, porque ela vendia maquiagem. Foi eu que profetizei o filho dela. Mas o que me conforta, o que me consola, é saber que a minha amiga era do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é o que é a nossa esperança, né? É o Deus que renova as nossas esperanças.
de saber que a nossa vida aqui é passageira, mas que nós temos a eternidade para viver com Ele e temos que preparar o aqui e agora. Verdade. E os dois que partiram eram do Senhor, estavam na presença de Deus, eram pessoas maravilhosas. E às vezes a gente não entende, a gente questiona perguntando por quê. Mas a própria Bíblia diz que é o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Foi o tempo. Deus determinou o tempo. E quem somos nós para mandar no tempo de Deus? É verdade. O meu tempo ainda não chegou, então a Covid não me matou. Mas quem somos nós para prever o futuro do que morreremos? Ou se Jesus vai voltar daqui a pouquinho e vai levar todos nós? Ele está voltando no individual, mas ele está voltando individual e está voltando de forma coletiva, literalmente falando, porque os sinais estão na terra. A grande verdade, pastora Cássia, é que em toda a história, assim, pelo menos da nossa geração, a gente, século XIV, século XVIII, nós vivemos ou seja, nós, eu falo deste século, né? Não nós aqui, presente. Mas as gerações passadas, na Idade Média, outros tempos, a gente foi avisados, né, através das histórias, dos livros, que houve pestes que dizimaram uma boa parte da população. A gente vê que no século XIV, a peste negra, mais conhecida como peste bubônica, matou milhares de pessoas. Matou milhares de pessoas. Dizimou uma terça parte da população europeia. A gente sabe que hoje tem um remédio para a peste bubônica, né? Hoje a gente tem como fazer o tratamento, mas outrora, né, naquela época não tinha um tratamento. E depois, lá para o ano 1900 e pouco, 1800 e pouco, ela chega também no Porto de Santos, em São Paulo, através das embarcações dos estrangeiros, ela chega também no Brasil. Mas o que o coronavírus causou aqui no Brasil, não é verdade? O vírus é global, foi uma coisa global. Isso. Isso aí. Todo mundo. Sim. O Senhor diz: haverá covas abertas em todo mundo. O Senhor me disse isso antes de acontecer a pandemia. Antes de acontecer essa tragédia, o Senhor disse: e as pessoas não vão poder enterrar os seus mortos. Né? Então, assim, uma tragédia de âmbito global. E isso aí. É um alerta de Deus para as nações, para todo mundo. Eu creio assim, missionária. Eu queria que nós já estamos quase chegando no nosso coisa, mas antes disso, eu queria que você tivesse aí como um arauta do Senhor, para que você estivesse aí alertando, para que você estivesse convocando essas mulheres para a gente cumprir o propósito que Deus tem nos levantado. Né? Acho que é hora da gente priorizar a nossa vida, é hora da gente intensificar a nossa busca por Deus e trabalharmos para o Senhor como arautas, como sentinela, anunciando que Jesus está voltando. Não é? Com certeza, porque o que está faltando hoje em dia no nosso meio é gente que se posicione em relação às coisas que estão acontecendo, não a nível político, mas a nível espiritual. Porque, gente, crente enfurnado em política, que só fala em política, já tem demais. A gente tem os nossos representantes, os nossos representantes lá dentro da Câmara, lá dentro, do Senado. Nós temos pessoas que são evangélicas e que são deputados, senadores, lá para nos representar. Estão lá para isso, esse é o papel deles. Mas a gente, como igreja, a gente precisa fazer o nosso papel. Eu não sou deputada, eu sou missionária e pregadora da palavra de Deus. Então, eu tenho que estar voltada, sim. Logicamente que a gente sabe, a gente está
envolvida nos assuntos, a gente conhece as informações, sabemos o que está acontecendo, conhecemos a corrupção do nosso Brasil, a política podre, a banda podre do nosso Brasil, nós conhecemos, mas a gente não pode perder o foco. Nós não podemos perder o foco como se a questão do coronavírus fosse só política. Ah, foi o tal país que criou, foi tal, o tal país criou e o próprio tal país foi pego pela doença, perdeu milhares de patriotas, entendeu? E aí o mundo foi abalado por esta doença, perdemos milhões de pessoas e ninguém está vendo isso. As pessoas estão envolvidas com política. E eu me lembro que na era das igrejas primitivas, na era de Paulo, na era de Pedro, já havia politicagem, já havia político, já havia corrupção, mas a igreja não se perdia. A igreja não se perdia, e Paulo pregou contra partidarismo, Paulo pregou contra a politicagem dentro da igreja. A igreja de Corinto estava dividida entre grupos, partidarismo dentro da igreja, politicagem, Paulo pregou contra isso. Paulo pregou, olha, uns estão dizendo que são de Paulo, outros de Cefa e outros de Apolo. A igreja estava, sabe, dividida, quando na verdade o nosso alvo é Cristo. Pregar o evangelho da salvação. Jesus está voltando e a gente precisa alertar isso, alertar para o povo. Os ímpios não querem saber de crente pregando política. É isso aí, é verdade. O povo já está cansado dessa história. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar mesmo. Deus tem nos levantado como sentinelas para esta nação, para este povo, e nós temos que exercer o nosso papel. Nós temos que fazer o nosso papel. Não podemos nos calar e dizermos que Jesus está voltando. Jesus está voltando e precisamos estar alertas, precisamos falarmos das boas novas de salvação em todos aqueles que podem recorrer ao Senhor, podem buscar ao Senhor. Pastor, a minha internet está ruim, mas a gente precisa nós precisamos nos posicionar. Mulheres de Deus, fale de Deus, pregue Jesus Cristo, pregue salvação, pregue que Jesus está voltando sim. O cenário é este. O cenário é o mesmo cenário que Jesus deixou claro. É verdade. Os sinais estão aí anunciando que Jesus está voltando. Vejo como momentos de dores, momentos da volta de Jesus. Isso aí. A gente, a gente precisa entender o contexto da mensagem que Cristo pregou em Mateus 24. Ele falou acerca das coisas que iriam acontecer e das coisas que já estavam acontecendo. Quando ele fala que muitos seriam lançados nas prisões, que muitos seriam presos e mortos por causa do nome dele, por ser seguidores dele, você veja que isso dentro da era das igrejas primitivas, quando a igreja nasce, os apóstolos são perseguidos. Alguns perderam a cabeça por serem seguidores de Jesus. Então, muitas das coisas que Jesus pregou, que Jesus falou em Mateus 24, acontece no primeiro século, na era apostólica. A igreja, para nascer, os discípulos foram perseguidos, foram mortos. Eles foram mortos para que a gente... Não, Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha partido e os discípulos estavam sendo mortos. Se a gente pegar a palavra de Deus, a gente vai ver que o que os apóstolos passaram lá, a gente não está isento de passar por isso, não. A gente não está isento de passar, não. Porque Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus, a graça já havia sido estabelecida, tinha gente sendo morta por causa da palavra de Deus, por serem seguidores do Evangelho de Cristo. Não é verdade? Eu gosto de falar que Atos dos Apóstolos, eu amo o livro de Atos dos Apóstolos, porque eu digo que aquele livro ele não se encerrou. Ele continua na vida de cada um que tem esse entendimento que nós estamos aqui na Terra com um propósito maior de anunciarmos esse reino de Deus, anunciarmos
que Jesus está voltando e alertarmos as pessoas para que elas possam se preparar para encontrar com o Senhor. Porque, como nós já falamos hoje, ou Jesus pode voltar no individual, como ele tem levado muitos, aí todo mundo tem sofrido, todas as pessoas têm visto pessoas amigas, parentes morrendo nesse período, mas o mais importante é sabermos para onde nós estamos indo e que as pessoas possam estar alertas e que possam estar preparadas para essa volta, ou no individual ou no coletivo. Isso aí. Se for no individual, você vai estar com Deus. Se for no coletivo, nós estaremos com Ele também, porque a nossa esperança é a volta dele. A nossa esperança é a volta dele. Ei, ele foi preparar lugar. E ele disse, glória, eu estou indo preparar lugar. Para que onde eu esteja, estejais vós também. Ele está dizendo, ei, eu não quero que vocês não façam parte do reino. Eu estou indo preparar lugar porque eu quero vocês junto comigo. Uma das coisas, missionária, nesse tempo de quarentena, onde a igreja não podia se reunir, ou então aqui em Goiás nós começamos a reunir há pouco tempo, mas só não podemos, só 30% da capacidade da igreja. E aí, o que a gente tem, o sentimento que a gente tem é tipo assim, vamos preparar para a volta de Jesus para que aqueles que ficarem não venham experimentar essa falta do Espírito Santo aqui na Terra e não venham se sentirem desesperados porque Jesus voltou e a pessoa não subiu. Então, é tempo de prepararmos. É tempo de estarmos unidos com Deus, fortalecidos cada dia mais. Querida, muito obrigado. Olha, e dizer para todos que estão nos acompanhando, que a Leandra Nascimento vai estar conosco dia 4 e dia 5 de julho. Em nome de Jesus. Até lá, tomara que já tenha esperado. Pastora Cássia, e assim, oi. Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar. Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar. Foi Deus que me deu e hoje eu vou falar. Que acabe a minha vinha, tu não vai levar. Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar. Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar. Foi Deus que me deu e hoje eu vou falar. Que acabe a minha vinha, tu não vai levar. Glória a Deus, aleluia. O ano passado, nós fizemos a conferência, você participou e foi uma bênção, aquele momento ali onde nós estávamos celebrando, onde nós estávamos ali dançando na presença do Senhor. Esse ano vai ser diferente, mas eu tenho certeza que o mesmo Deus, a unção, aquela unção de Deus que nos empodera, vai estar conosco. E vai trazer. E até lá nós vamos falando, viu? Vamos marcar para a gente estar falando. Foi muito bom estar com você. Beijo no seu coração. E eu quero encerrar esse momento orando por todos vocês. Beijão, pastor. Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, meu Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é Deus tremendo, maravilhoso. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Obrigado pelo milagre, Senhor, na vida da tua filha e de tantos outros que estão nos assistindo. Que cada um receba agora a unção do Senhor, o renovo do Senhor, a força que vem do Senhor. Aqueles que estão doentes sejam curados por este poder, por esse nome que é sobre todo nome, Pai. Vai visitando cada vida, cada família, que o Senhor venha cuidando, que o Senhor venha suprindo cada uma das necessidades, sejam físicas, emocionais, espirituais. Oh, meu Deus, e alerta a tua igreja, prepara a tua igreja, aqueles que ainda não te conhecem, que venham se converter. Nós clamamos, Senhor, por nossa nação, nós clamamos pela salvação da nossa nação, Pai querido, em nome de Jesus. Beijo, gente, fica com Deus, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Segunda-feira nós estaremos aqui, Manancial Feminino, novamente, com a pastora Enoide, aquela profeta de Deus que é bênção do Senhor. E eu tenho certeza
que essa segunda-feira nossa serão, assim, momentos de a gente ser edificados, renovados e fortalecidos. Missionária Leandra, nós estaremos aí juntos, vamos estar marcando para a gente estar conversando novamente. Foi tremendo, foi maravilhoso ouvir você, seu testemunho. Aqui as meninas que estão comigo, me assessorando aqui, todo mundo chorando, foi um choro só. E eu quero terminar essa live louvando isso aqui. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo mais, não vai querer parar. Viu, pastora Cássia? Não deixe essa chama em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que lhe aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Oh, glória a Deus. Beijo, querida. Fique na paz do Senhor. E a todos vocês que estavam conosco, beijo, mulheres, beijo. Deus abençoe vocês. Beijo. Até segunda-feira que vem. E prepare aí para a nossa conferência, dia 4 e 5 de julho, com a presença da nossa querida Leandra Nascimento. Amamos vocês. Beijo, paz. Paz, fica com Deus.